É com alegria que chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Durante 30 minutos, eu tenho orações para fazer com você, eu tenho mensagem bíblica para ministrar aos corações de todos vocês, eu tenho momentos importantes de crescimento, fortalecimento e enriquecimento na vida espiritual. Muitas vezes, diante dos embates que a vida propõe, as pessoas se sentem fragilizadas, mas Deus quer nos fortalecer, para que possamos sempre seguir nesta caminhada de cada dia, olhando para frente, crendo nas promessas preciosas e gloriosas dEle e servindo a Ele com alegria nos nossos corações. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que, além de existir, é galardoador, ou seja, é aquele que nos recompensa pelas dificuldades que às vezes nós enfrentamos por sermos crentes. Às vezes você diz, eu como cristão eu sou criticado, como cristão às vezes zombam de mim, como cristão às vezes me perseguem, como cristão às vezes me discriminam, mas não preocupa com isso não. Porque você tem um Deus que é galardoador, é recompensador. A Bíblia diz, bem-aventurados sois vós que, mesmo sendo injuriados, continuam crendo e confiando nas promessas divinas, porque a recompensa não vem desta terra, a recompensa vem de Deus. E para falar das recompensas divinas nas nossas vidas, eu estou aqui outra vez para vivermos esta meia hora de muita fé, de muita esperança e de muita confiança em Deus. A primeira oração que eu faço é pedir a bênção da recompensa na vida de todos vocês que me ajudam financeiramente a manter este programa no ar. Tem sido para mim um privilégio diariamente apresentar o Falando ao Coração. Ultimamente eu estou apresentando só 2 dias na semana. Os outros dias são cobertos pelo pastor Welton e pelo pastor Fábio. Mas todos nós temos um propósito, ser bênção na vida de cada um de vocês. E a cada programa eu tenho visto a boa mão de Deus estendida. Por isso eu sou agradecido a vocês que, me ajudando financeiramente, manter o programa no ar, viabiliza este projeto importante de pregação e ministração das bênçãos divinas. Deus te abençoe e recompense. E quero orar daqui a pouquinho, pedindo a bênção de Deus na tua vida. Esta será a primeira oração. A segunda oração que eu faço no programa é a oração do altar da intercessão. Nesta oração, eu vou pedir a Deus a seu favor. Vou pedir a Deus a favor de todos vocês e a favor de todas as pessoas cujos nomes vocês vão mandar para mim. Quero convidá-los para estarem conosco no próximo domingo, 10 da manhã, 7 da noite. 2 cultos abençoados. Aqui na Betel, nós trabalhamos para que você possa, ao estar conosco, sentir-se confortável. Nosso templo é muito confortável, temos também departamentos especiais para adolescentes, confortável também. Temos salas especiais para as crianças de acordo com as idades, também muito confortáveis. E estacionamento, fazendo com que você tenha esse conforto. Então venha estar conosco. Nosso endereço é a Avenida T3 com a T8, no setor Bueno. E a mensagem que pregamos aqui é cristocêntrica, ou seja, falamos de Cristo o tempo todo. Adoramos a Cristo com intensidade. Vivemos a fé cristã com muita alegria. E compartilhamos estas bênçãos nesta comunhão maravilhosa que acontece em nossos cultos. Te espero aqui na Betel neste domingo, 10 da manhã ou 7 da noite. Venha viver conosco momentos intensos e preciosos na presença de Deus. A mensagem bíblica que eu quero compartilhar com vocês no programa de hoje vai falar sobre uma mulher que é muito importante na Bíblia. A história tem mudado o foco em relação a esta mulher, mas eu vou meditar com vocês naquilo que a Bíblia diz. Vou falar sobre Maria, mãe de Jesus Cristo. Então fica atento, tenho certeza que a mensagem vai ser uma bênção na vida de todos vocês e daquelas pessoas que vocês divulgarem o programa para que elas também possam conosco
receber bênçãos preciosas e também gloriosas. Eu quero aqui agora ler alguns nomes de pessoas que, atendendo o nosso apelo, vêm contribuir com o programa. Algumas já contribuíam, aí o carnê venceu, elas renovaram, a gente manda novo carnê, outras passam a contribuir a partir de agora, e eu só tenho a agradecer a todos vocês por esta disposição, por este amor e este compromisso para com a obra de Deus. Que a bênção de Deus, a recompensa de Deus seja grande na vida de cada um. Bárbara Silva Moreira, de Goianira, aqui em Goiás, Cálculo Contabilidade de Goiânia, Carla Regina Damasceno de Goiânia, Cristiano Francisco Torres de Manaus, no Amazonas, Divina da Cunha de Goiânia e ainda Eli Ribeiro Lopes de Goiânia. A todos vocês, minha mais profunda gratidão. Que Deus possa abençoá-los, recompensá-los e abrir grandes portas na vida de todos vocês para que vivam felizes, abençoados e tenham muita prosperidade. Oremos então, querido Deus, obrigado por estas pessoas, obrigado por todas as pessoas que, contribuindo com este programa, estão facilitando para que, tendo os recursos necessários, possamos continuar com esta história linda e maravilhosa, divulgando a Tua palavra, anunciando o Teu reino, proclamando as Tuas verdades e ministrando as Tuas bênçãos. Recompensa, Senhor, todas estas pessoas. Faça com que elas sintam o mover do Senhor na vida delas, abrindo portas e dando grandes bênçãos e muita prosperidade. Abençoa a todos de maneira especial. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. E graças a Deus. Quero neste instante ler com você a passagem bíblica para a nossa meditação. Está no Evangelho que escreveu Lucas, no primeiro capítulo, a partir do versículo 46 até o versículo 49, que vai dizer assim: Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque atentou na condição humilde de sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Nós temos aqui uma personagem importante na história bíblica, na história do povo de Deus, na história da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E a Bíblia registra a história como ela é. Se alguém errou, mostra o erro. Se acertou, mostra o acerto. E nós não estamos aqui para jogar pedra em quem errou. Estamos aqui sempre para aprender lições importantes com aquilo que a Bíblia ensina. Seja através de alguém que errou, ou seja através de alguém que, por sua fidelidade, seu compromisso, deixou ser usado poderosamente por Deus. Assim nós vamos encontrar em todo o transcorrer da Bíblia, homens e mulheres que no seu tempo, nos seus pontos geográficos de existência, eles puderam deixar Deus usá-los, ou usá-las de maneira especial. Nós poderíamos aqui relacionar vários personagens da Bíblia. Vamos pensar em uns 3 homens e umas 3 mulheres, por exemplo. Abraão foi chamado por Deus, fez uma grande obra e deixou uma grande história. Davi, um homem também ungido por Deus para exercer um mandato de rei, tornou-se num ícone na história, chegando a ponto de ser a estrela que está na bandeira de Israel, porque Davi deixou uma história marcante de amor a Deus, de fidelidade a Deus, de compromisso real com Deus. Vamos pensar mais um nome? Vamos pensar, por exemplo, em Isaías, o profeta. Isaías foi o profeta messiânico. Ele realizou um trabalho, ele anunciou Cristo. Se você lê o profeta Isaías, lê o livro do profeta Isaías, você vai observar que ele fala de Jesus o tempo inteiro. Ele fala de nomes, fala de lugares, fala de situações as mais diversas, inclusive sobre a própria morte de Jesus. Então, você observa aí personagens importantes, mas
Só os homens, não, as mulheres também serão sempre alvo de nossas atenções. Porque Deus não usa ou o homem ou a mulher, Deus usa o ser humano. O ser humano, seja ele masculino ou feminino, porque Deus criou assim, homem e mulher, para que eles pudessem cumprir o papel de procriação e de expansão da população no transcorrer da história para o mundo inteiro, mas pudesse também ser um instrumento nas mãos dele. Aí nós vamos encontrar pessoas pensando, por exemplo, Sara, esposa de Abraão, foi um instrumento nas mãos de Deus, porque através dela a geração de Abraão procriou e prosperou na terra, porque ela sendo estéril, ela teve o milagre revertendo o impedimento dela de gerar filho, para que ela pudesse gerar Isaque, e Isaque foi o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão, uma grande mulher. Mas você vai olhar também, por exemplo, para outras mulheres, como Ana. Ana, que também era estéril, e ela tinha um desejo, sonhava em ter filhos, e ela buscou a Deus. E ela, nessa busca a Deus, teve o seu processo revertido de uma pessoa estéril para uma pessoa que pudesse criar, e ela gerou Samuel. E Samuel tornou-se num juiz que realizou um grande trabalho e foi, inclusive, o instrumento de Deus para ungir a Davi, rei em Israel. Então, observe que nós temos aqui homens e mulheres no Antigo Testamento para serem lembrados que deixaram uma história bonita. Aí vamos para o Novo Testamento, para que Jesus pudesse vir ao mundo e tomasse forma humana, Deus usou um caminho que ele tinha. Ele poderia mandar Jesus como Deus para vir à terra, mas não, ele queria que Jesus, sendo Deus, pudesse transformar-se no ser humano, tornar-se num ser humano, para que ele pudesse passar pelos conflitos da vida humana, pelas dificuldades da vida humana. Então, para isso, ele precisou de um útero, ele precisou de alguém que pudesse gerar este ser que, sendo Jesus, veio cumprir aquilo que Deus estabeleceu, porque a Bíblia diz que o pecado fez separação e que o resultado do pecado é a morte. Então Jesus veio nascendo de mulher para que ele pudesse, desta forma, cumprir um papel humano e ir à cruz e realizar o sacrifício, que era o sacrifício da substituição. Porque o ser humano, nenhuma pessoa seria pura o suficiente, santa o suficiente, para pagar em si o sacrifício, o preço do sacrifício que seria necessário para que todos pudessem alcançar a salvação. Então, Jesus veio tomando a forma humana, e aí nós vemos este instrumento importante que Deus usou, que foi Maria. Maria, uma jovem que tinha compromisso com Deus, uma jovem que servia a Deus de coração, uma jovem que na sua vida procurou honrar a Deus sobre todas as coisas, e Deus precisou dela para que o seu filho Jesus viesse ao mundo. Veja que lá em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, para tomar a forma humana, precisou de uma mulher. Veja, Jesus como homem teve mãe, mas não teve pai terreno. Jesus como Deus tem pai, mas não teve mãe. Nós precisamos de entender essa relação para que possamos compreender o propósito divino. Mas observemos que Maria foi este instrumento que Deus usou. Maria gerou Jesus Cristo. Ele nasceu de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Ou seja, não houve a necessidade ali de um homem para que Jesus pudesse ser gerado. Então foi obra de Deus, milagre de Deus, que só aconteceu neste fato, porque Deus tinha um propósito. Quando Deus vê a necessidade de cumprir alguma coisa, ele faz coisas que a natureza não concorda, a natureza não está apta para cumprir aquele papel.
Por exemplo, quando o povo de Israel precisou passar a travessia do Mar Vermelho, ele fez algo que só aconteceu aquele dia, nunca mais aconteceu. Ele dividiu o mar, dividiu as águas de tal forma que o povo passou a pés enxutos. Então nós precisamos de entender que Deus pode fazer coisas que a lógica não aceita. Deus pode fazer coisas que a natureza não aceita na sua naturalidade. Aqui nós vemos o agir de Deus através deste processo importante da geração de Jesus Cristo para que ele nascesse como ser humano, crescesse como ser humano e morresse como ser humano e cumprisse assim um papel. Maria foi a escolhida. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Ou seja, só alguém que reconhece a grandeza de Deus, alguém que assume o compromisso de obedecer, servir e honrar a Deus na vida, pode ser chamado para fazer uma grande obra. Quantas pessoas no transcorrer da história já foram poderosamente usadas por Deus e Maria é uma delas. E aí ela vai dizer ainda, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então ela reconhece que Deus é Senhor, ela reconhece que Deus é Salvador, ela reconhece que Deus é o único que pode realizar estas obras que o ser humano não faz. Então ela continua dizendo, porque atentou na condição de humilde de uma serva. Então ela se coloca aqui como uma serva de Deus. Ela reconhece que na sua alma que Deus é grande, ela reconhece no seu espírito que Deus é o Salvador, e ela reconhece no seu corpo humano, no seu coração humano, na sua mente humana, que ela é uma serva do Senhor. São coisas que, às vezes, no transcorrer da história, alguém quer mudar a ordem dos fatos, quer mudar a interpretação dos fatos, quer transtornar algo que não é naquilo que possa ser. E aí passa a defender como doutrina, como teoria, como dogma ou coisa parecida, invertendo aquilo que a Bíblia apresenta, invertendo o papel que esta mulher tão ilustre, tão importante, tão santa, que nós tanto honramos por ter sido este instrumento de Deus, mas não honramos a ela mais do que honramos, por exemplo, a Abraão, que formou uma geração, não honramos a ela mais do que honramos a Davi, que cumpriu um grande papel, deixou lindos salmos, para a nossa meditação, não honramos mais do que estes outros que foram também poderosamente usados por Deus. Ela cumpriu o seu papel e graças a Deus por tudo isso. E ela então está dizendo aqui, porque atentou na condição humilde de sua serva. Então veja, Maria se coloca como serva de Deus. Quando você vê alguém por aí dizendo que Maria é mãe de Deus, não, Maria é mãe de Jesus, não do Jesus Deus, mas do Jesus homem. Por diversas vezes foi dito que Jesus era homem, mas Jesus também era Deus. Então, Jesus como Deus não precisou de mãe porque ele nunca nasceu, ele sempre foi Deus e Deus não tem início e fim. Deus é sempre presente, sempre poderoso, sempre eterno, sempre glorioso. E a Bíblia o apresenta através de Isaías como Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte e assim por diante. Então nós precisamos de entender esses fatos para que a gente não esteja entrando na contramão da interpretação da Bíblia e não venhamos trazer com isso até dificuldades ou maldições para nós mesmos. Então, ela se reconhece serva de Deus e diz, desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E aí você vai lembrar do primeiro discurso de Jesus para a multidão lá diante do mar. Jesus, chamado Sermão do Monte, ele subiu numa montanha ali diante à beira-mar e dali ele proclamou o sermão da montanha e eles, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Ele relacionou uma quantidade boa de predicados que indica que uma pessoa é bem-aventurada, e Maria é uma delas, bem-aventurada. Bem-aventurada como instrumento de Deus, bem-aventurada como aquela que gerou a Jesus Cristo, o homem, para que ele pudesse cumprir um papel importante na história do cristianismo, e assim ela é chamada
Ela mesma se diz, olha, as pessoas vão me chamar de bem-aventurada. E realmente é uma mulher bem-aventurada, porque bem-aventurado é aquele mais do que abençoado, bem-aventurado é aquele mais do que feliz, bem-aventurado é assim. Todos aqueles que procuram servir a Deus de coração e com alegria, tornam-se pessoas bem-aventuradas. Aí ela vai dizer ainda, porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. Olha só, Maria aqui está alertando a todas as pessoas no transcorrer da história para reconhecer que ela procurou servir a Deus em santidade, em compromisso, mas santo é Deus. Então, não é correto você chamar de Maria de santa. Não, ela foi um instrumento de Deus, assim como Pedro foi um instrumento de Deus, assim como Paulo foi um instrumento de Deus, assim como João foi um instrumento de Deus. Os homens, às vezes, querem eleger essas pessoas chamando-as de santa ou de santo, mas a pessoa mesma reconhece que santo é o Senhor Deus. Olha só que coisa importante nós olharmos para a Bíblia, que às vezes você erra não conhecendo a Bíblia. O próprio Jesus alertou sobre isso, dizendo, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E ao estudar aqui a vida desta mulher, nós entendemos muitas coisas que alguns estão errando na maneira de definir a pessoa de Maria. Alguns querem colocá-la como salvadora, como ela mesma diz que o Senhor é aquele que salva. Alguns querem colocá-la como santa, quando ela diz santo é o Deus poderoso e eterno. Nós precisamos de entender isso para não entrarmos na contramão de Deus. E aí, Maria está aqui dizendo, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, com o seu braço manifestou poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos dos seus corações, depois dos tronos os poderosos elevou os humildes, aos famintos encheu de bens e vazios despediu os ricos, auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua descendência para sempre. E Maria ficou com ela há cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Veja, nós precisamos entender que esta mulher que cumpriu um papel importante, realizou uma obra importante, ela coloca-se na posição que ela deve estar, reconhecendo Deus como Senhor, reconhecendo Deus como Salvador, reconhecendo seu papel de uma serva de Deus aqui na terra para ser usada poderosamente por Deus. Então veja, nós precisamos de olhar para esses detalhes que a Bíblia apresenta para que possamos corrigir algumas distorções que no transcorrer da história, no transcorrer do tempo, vão apresentando como doutrina, como prática, como dogma. Então, Maria é inegavelmente uma santa mulher, mas não precisamos chamá-la de santa, porque ela mesma disse, santo é Deus, reconhecendo que ela é serva do Senhor. Maria cumpriu um papel importante, como cumpriram papéis importantes tantos personagens que nós encontramos na Bíblia, e pós-Bíblia nós vamos encontrar na história quantos personagens importantes vamos avaliar ou analisar suas vidas e reconhecer a grandeza de Deus em usar o ser humano como instrumento nas mãos dele. Veja, Deus tinha um propósito. Precisava de Maria? Não precisava. Deus tem os seus meios de fazer o que precisava, mas Deus sempre honrou o ser humano, porque Deus fez o homem com muito amor, com muito carinho. Quando você lê lá no Gênesis, na criação de todas as coisas, você observa Deus pela sua palavra criando algo, criando coisas, criando situações, e formando, habitando este mundo maravilhoso com tudo quanto existe nele. Mas quando chegou a hora de criar o homem, ele poderia ter dito, produz a terra, o ser humano. Ele usou a terra, mas o fez com as suas próprias mãos. Ele tem poder para isso. Deus, do nada, pode fazer o que ele quiser. Como ele, do nada, só pela palavra, ele criou animais e todas as coisas. Mas quando foi para
criar o homem, ele disse, agora vai ser uma tarefa diferenciada. E ele fez o homem do pó da terra. Se você analisar as propriedades químicas existentes no corpo humano e comparar com as propriedades químicas existentes na terra, você vê que isso aí se encaixa perfeitamente, porque o ser humano é um produto da terra, mas feito pelas mãos divinas, feito com propósitos especiais. E quando Deus quis que Jesus viesse, mas tomasse a forma humana, ele não mudou a natureza. Ele usou a mulher que sempre foi e sempre será. Só a mulher pode gerar filhos. É claro que a participação do ser humano na geração de filhos é necessária, mas não adianta o homem querer gerar filho se não tiver uma mulher na história. Por isso Deus fez homem e mulher. O que passa disso é de procedência maligna. E nós precisamos estar atentos para não entrarmos nessa onda de modernismo que o mundo quer implantar, para tentar inverter os papéis, reverter as situações e colocar pessoas em posições que elas não podem exercer. Por exemplo, quando alguém diz que Maria intercede por si lá no céu, não é verdade. A Bíblia não dá margem para isso. Ela cumpriu o seu papel, e o seu papel foi cumprido muito bem, mas não quer dizer que ela continua exercendo aquela influência que alguém diz que ela tem lá no céu. Nós hoje, para falarmos com Deus, temos um caminho, e esse caminho é único, é Jesus Cristo. Hoje, para que nós possamos viver a vida cristã, nós temos um ajudador aqui, que é o Espírito Santo. Então você fala com Deus através de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, na ajuda do Espírito Santo, e aí nós vamos vivendo esta manifestação trina de Deus, de Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, de forma que os três se encaixam num só Deus para realizar uma grande obra a nosso favor. Que você possa entender esta verdade e vivê-la com profundidade, porque Deus tem sempre um plano importante e glorioso para nos proporcionar alegria, paz e felicidade. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Ungindo aqui a minha mão, eu vou estendê-la no vídeo e vou ministrar a bênção do Senhor na vida de todos vocês. Oremos. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, apresento todos os nomes que foram enviados para mim, apresento todas as pessoas que oram comigo, e sobre cada uma delas eu declaro uma bênção nova e especial. Alcança, Senhor, cada pessoa com Teu poder e a Tua graça, operando milagres e maravilhas. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.